Ministro Alexandre de Moraes, do STF, não está mais sancionado pela Lei Magnitsky, anúncio feito pelo governo americano agora há pouco. A gente vai até os Estados Unidos, até Nova York, conversar com o Eduardo Barão, que tem informações atualizadas para nós. Uma notícia que movimentou a sexta-feira aí nos Estados Unidos, aqui também no Brasil, sobretudo em Brasília, né, Barão? Boa tarde para você. Fala, Renan. Boa tarde para você, para a Larissa, todo mundo no Brasil. Comunicado divulgado agora há pouco, não há detalhes do motivo, mas está lá a confirmação de que o ministro Alexandre de Moraes, a esposa dele, a Viviane, e também o Instituto da Família, deixam de fazer parte das sanções impostas pelo governo americano há cerca de 5 meses da Lei Magnitsky. Com isso, o governo do presidente Donald Trump volta atrás numa decisão tomada lá atrás, justamente com relação ao ministro, dizendo no passado, né, que o ministro estava cometendo crimes internacionais. Na verdade, ele falou que ele era um violador dos direitos internacionais no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado depois a 27 anos de prisão. Então não há justificativa para essa volta atrás de Donald Trump, mas a partir de agora o ministro Alexandre de Moraes, a esposa e esse instituto podem manter relações, fazer negócios com empresas aqui nos Estados Unidos. Isso, por exemplo, vai possibilitar ao ministro que ele tenha cartões de crédito de bandeiras americanas, Visa, Mastercard, possa ter negócios, contas, imóveis, se ele quiser, aqui nos Estados Unidos. Essa decisão vem depois da aproximação entre Donald Trump e o presidente Lula. A gente acompanhou reuniões, telefonemas entre os dois líderes. Inicialmente, Trump voltou atrás em algumas tarifas, né, foram retiradas de produtos do Brasil, e agora também as sanções que foram levantadas ao ministro Alexandre de Moraes. O deputado Eduardo Bolsonaro, que segue aqui nos Estados Unidos, lamentou o ocorrido, agradeceu Trump, lamentou o ocorrido, já que Eduardo Bolsonaro, foi sem dúvida nenhuma quem mais pressionou Donald Trump e o governo americano a tomar essa decisão que acaba de ser revogada. Isso tem precedentes, Barão, na história do governo americano já ter retirado a Lei Magnitsky? Como você bem pontuou, essa medida é aplicada contra pessoas que vão contra os direitos humanos, contra terroristas, enfim, pessoas autoritárias, né? E agora a gente viu essa medida sendo aplicada contra o ministro da Suprema Corte de um outro país, né, fora dos Estados Unidos, e agora sendo retirada essa medida? Essa Lei Magnitsky começou no governo do ex-presidente Barack Obama, né, justamente para pressionar autoridades internacionais ou empresas internacionais. Não é a primeira vez que o governo americano levanta volta atrás, enfim, levanta sanções. A gente já viu isso em outros casos, mas talvez não com essa agilidade. Isso normalmente vem depois de alguns acordos que são fechados, algum tipo de ação que é feita, e exatamente isso aconteceu. Foram cerca de 5 meses que essas sanções foram impostas ao ministro Alexandre de Moraes. Então não é algo inédito, a gente já viu isso em outras ocasiões, por meio desse instrumento utilizado desde o governo Obama para pressionar autoridades ou empresas internacionais. Renan? Barão, Larissa falando aqui, na tua análise, a gente não teve só o Alexandre de Moraes e a esposa dele sancionados pela Lei Magnitsky, a gente teve outras autoridades brasileiras, inclusive ali integrantes do governo Lula. Na tua leitura, essa retirada das sanções contra Alexandre de Moraes abre caminho para que outras autoridades também tenham esse contato todo retomado? Sem dúvida nenhuma, Larissa. Essa é a expectativa tanto do Itamaraty, né, do governo brasileiro, e aparentemente, depois da decisão tomada com Alexandre de Moraes, é o que deve acontecer. O Alexandre de Moraes foi citado mais de uma vez pelo secretário aqui de Estado, Marco Rubio, como sendo um violador dos direitos humanos. Ou seja, qualquer documento emitido pelo governo dos Estados Unidos contra as sanções, falando sobre as sanções, tinham lá o nome do ministro Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes era, nas declarações oficiais, o principal nome das críticas do governo americano. Com essa sanção sendo levantada do ministro Alexandre de Moraes, é muito provável que outras também sejam retiradas. A aproximação entre Lula e Trump, que é uma aproximação inusitada, os dois têm linhas ideológicas diferentes, formas de governar e de história de vida diferentes, mas Eduardo Bolsonaro acabou proporcionando essa aproximação, muito por causa da ocasião, né? O Lula acabou se aproximando do Donald Trump aqui em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU, depois mantiveram telefonemas, reuniões, lá eu estava com eles na Malásia, né? Enfim,
houve uma aproximação entre os dois líderes, que terminou com a retirada de algumas tarifas impostas a produtos brasileiros, especialmente do agronegócio, e agora com a retirada das sanções impostas a Alexandre de Moraes. Então é bem possível que outras sanções também sejam retiradas, assim também como é bem possível que o governo americano anuncie novas restrições, nova retirada de restrições, de tarifas que foram impostas a produtos do Brasil. Obrigado, Barão, pelas suas informações. Bom trabalho aí nos Estados Unidos nessa sexta-feira agitada. Qualquer novidade, aciona a gente por aqui, viu? Até mais. Até mais. Bom programa para vocês. Obrigado.